Bom dia, pessoal, é um prazer novamente estar com vocês. Hoje aí finalizando a semana, tá certo? De estudos, de aprendizagem. E vamos lá para mais uma aula, né? Aula de Geografia, 8º ano, correções, como de praxe, como de costume. A gente sempre inicia com correção. E tratando aí sobre o espaço agrário brasileiro. A gente vai continuar aí dentro da agricultura, né? Tratando aí do espaço agrário do Brasil. Professor Arthur Oliveira, então vamos lá. É o que importa. Correções do PDF. A gente inicia com as correções. Então vamos lá ver quem acertou, quem errou. Vamos corrigindo aí. Assinale, pessoal, a alternativa que apresenta apenas características da agricultura de subsistência. Então vai ter apenas características daquele tipo de agricultura que a gente aprendeu na aula passada. Corresponde, letra A. Corresponde à prática agrícola com alta produtividade. A gente já está errado aqui, ó. Quando fala em alta produtividade e mão de obra qualificada, não tem nada a ver com a agricultura de subsistência, está falso. A rotação de cultura e o uso excessivo de fertilizantes, falso também. Não se usa fertilizantes e muito menos com um excesso. Produção voltada para o mercado interno, a mão de obra rudimentar e pouco qualificada. Perfeito. Essa é a resposta. Para ter certeza, é comum o esgotamento do solo por causa do seu uso permanente. Não tem esse uso permanente. Ele é uma rotatividade. Então, é a letra C. Parabéns aí para você que acertou. Segundo, no contexto da agricultura colonial brasileira, estabeleceram as chamadas plantations. Então, vamos ver sobre isso, mas dá para entender. Caracterizadas pela monocultura, formação de latifúndios e produção voltada à exportação. A gente viu esse tipo de agricultura, né? Os sistemas de plantations são caracterizados de sistemas intensivos minifundiários, ou seja, são produzidos em pequenas fazendas. Falso. Olha aqui, ó. Latifúndios. Isso aqui é falso. De sistemas agrícolas tradicionais. Também não. Não tem nada tradicional, né? A gente vê que tem exportação, né? Latifúndios. De sistemas agrícolas modernos. Opa, modernidade. Usa modernidade aí sim, modernos. Produtivos de curta duração não. Agroindustriais de massa também não. Então é de sistemas agrícolas modernos, que usa tecnologia para ter grande quantidade de uma alta produtividade. Essa aqui é aberta, né? Caracteriza as diferenças entre a agricultura moderna e tradicional. Tem várias diferenças. Eu vou citar algumas, que é um pouco diferente, mas que está dentro da diferença aí, não tem problema nenhum. A moderna utiliza tecnologias, a tradicional utiliza mão de obra rudimentar, a moderna gera um alto lucro, a tradicional não. A moderna é voltada para exportação, a tradicional para o mercado interno. Então são algumas diferenças aí que existem entre os dois tipos de agricultura. Quarta questão. Quais os principais objetivos da agricultura moderna e da agricultura tradicional? Pessoal, o principal objetivo da moderna é gerar lucro. Esse é o principal objetivo dela, é gerar lucro. A tradicional não, é o autoconsumo, tá certo? Esse é o principal objetivo, é o consumo próprio. Então, não tem mistério aí nessa quarta questão. Parabéns para você que fez, é você que acertou. Vamos dar continuidade hoje com a aula, falando um pouquinho sobre o espaço agrário, tá certo? A força não provém da capacidade física, provém de uma vontade indomável. Gandhi que falou isso. A gente vai iniciar aí falando sobre esse espaço agrário. Vou dar uma diminuída aqui para ver se fica bom. Vai ficar mais ou menos, vamos ver se dá para entender aí. As atividades agropecuárias. Existem 3 modos de classificar as atividades agropecuárias. Quanto à finalidade, qual é o destino da produção? Quanto à técnica, recursos empregados da produção, o que vai ser empregado? E quanto à mão de obra, ligadas às relações trabalhistas. Então é isso que reúne a agropecuária. É a finalidade,
é a técnica e a mão de obra. Nós temos aqui agora a produção quanto à finalidade. Então vamos lá. A de subsistência, que a gente viu na aula passada, é uma produção voltada para o consumo do agricultor, tá certo? O excedente, o que passa, aí é comercializado. É uma produção mais familiar. Já a comercial, ou a moderna, tem um agronegócio aí, é voltada para a comercialização, para gerar lucro. Geralmente é mais para o mercado externo, mas também atende o mercado interno. É uma produção mais empresarial, né? A gente pode considerar mais empresarial. Temos os tipos de produção, pessoal. Temos a tradicional, temos a moderna e também temos a orgânica, que está surgindo aí com grande força. Característica tradicional, poucos recursos, alta mão de obra e baixa produtividade. Já a moderna tem alto emprego de recursos tecnológicos, tem muita tecnologia e alta produtividade, tá certo? Foi o que a gente viu na aula passada. A orgânica é uma produção sustentável, técnicas naturais, produção de sementes e baixa produtividade. Então, por que baixa produtividade? Porque não vai utilizar agrotóxicos, não vai utilizar fertilizantes químicos, vai utilizar tudo natural, tá bom? Temos os tipos de produção, pessoal. O patronal, a familiar, o cooperativismo e a parceria, tá certo? Esses dois últimos aqui, eu vou até riscar daqui, porque não vai ter importância nessa aula aqui não. Só para você entender que existe também esses tipos de produção. A patronal, empresas agrícolas, tá certo? Que atuam em regime assalariado. A familiar, todo mundo já sabe, é produção em família, voltada para o mercado, né, interno, ou como forma de se manter. Então, não tem mistério. É aquela aula da semana passada. A diferença da moderna para de subsistência. Que o tipo de produção é patronal, tem alguém que é um grande empresário ali, que vai pagar os salários das pessoas, ou a familiar, que é mais a família que trabalha para o seu próprio sustento. Temos também, pessoal, os sistemas agrícolas mundiais. A agricultura itinerante. Que tipo é essa? É aquela que tem a mudança contínua de local devido ao desgaste pelo uso intensivo do solo. Ela faz uma rotatividade do solo. Esse tipo de agricultura itinerante, ok? Ela descansa o solo, utiliza outro, depois de um tempo volta para aquele tipo de solo e faz esse rodízio. A de jardinagem, pessoal, é cultivada em pequenos espaços alagados, ok? Planícies e terraços. Utiliza mão de obra manual. Temos os belts, extensas faixas de terras, que são as monoculturas, utiliza muito nos Estados Unidos. O plantation, extensas faixas de terras, monoculturas exportadoras. Então foi o que a gente viu na questão anterior, ok? Mas utiliza também monoculturas, grandes faixas de terra também. Temos aqui a jardinagem e roça tropical. Aqui uma jardinagem, tá certo? Terras alagadas, com curvas de nível. E aqui a gente pode chamar isso de agricultura itinerante. Eles queimam a terra para fazer o rodízio da terra, também conhecido como roça tropical. A Revolução Verde, pessoal, o que foi isso? Foi um processo de modernização agrícola. Foi quando chegou o uso da mecanização agrícola. As máquinas chegaram no campo. E com isso, pessoal, o desemprego cresceu muito no campo e as pessoas começaram a ir para cidades. Aí gerou o êxodo rural. Desenvolvidos equipamentos aplicados diretamente na lavoura, adubos químicos, inseticidas, transgênicos, rações, fertilizantes e também grande maquinário. Qual a consequência? Aumentou a produtividade, então teve um aumento da produtividade de alimentos. No entanto, aumentou a desigualdade entre a produção familiar e o agronegócio, é óbvio. O agronegócio começou a ganhar muito dinheiro em cima disso e a produção familiar não tem nem como disputar com quem faz parte do agronegócio, do agroinvestidor. Crítica: geralmente o agricultor vincula toda a sua cadeia produtiva ao fornecedor de tecnologia.
Temos também o comércio mundial de alimentos, pessoal, que são as commodities, valor que um produto agrícola, né, possui no mercado mundial, são as commodities. Subsídios, ajuda técnica, então os governos geralmente oferecem subsídios para financiar os agricultores. Protecionismo, né, leis e tarifas criadas com o objetivo de estimular o consumo da própria produção, então ele aumenta o preço para fora do país para proteger seu produto. E aquele produto vai ser consumido dentro do próprio mercado. Então é o protecionismo que chama isso. Para protegendo seu produto para ser consumido dentro do seu próprio país, aumentando o preço dele para fora do país. Então quem for comprar tem que pagar um preço muito mais alto do que quem paga que está dentro do país. Crise de alimentos, né? Só uma diminuição dos alimentos, né? Então ocorre essas crises também, aí o preço se eleva. A gente vê que muitas vezes a gente vai no mercado, tá o preço do tomate R$10. O que foi que houve? É uma crise do alimento. Tá faltando tomate no comércio. Então, quando falta-se aí, o valor sobe de forma bem alta. Temos aí, pessoal, volume de exportações agrícolas no mundo. Aí, vejam que a Europa recebe bastante dessa produção, né? Então, o Brasil exporta muito, né, e compra pouco, né, produtos agrícolas. O Brasil é um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. Nós temos aqui o espaço agrícola brasileiro, vai começar agora, né? O assunto. Propriedades agrícolas no Brasil, pessoal. Agora a gente vai ter que prestar bastante atenção para entender esses termos aqui agora. Estatuto da terra. Lei que define os tipos e usos das propriedades rurais. É o estatuto. O módulo rural. Imóvel rural que garante a possibilidade de progresso social e subsistência do agricultor. É um imóvel rural. O minifúndio é uma pequena propriedade, né, inferior ao módulo rural. Então é bem menor com relação ao módulo rural. É uma pequena fazenda mesmo. O latifúndio é uma área com tamanho de 600 módulos rurais. É uma grande fazenda, tá certo? Temos a concentração fundiária, né? Período colonial, nós tínhamos as monoculturas, culturas únicas e sistema de capitanias hereditárias. Depois houve aí a lei das terras, que aí instituiu a posse de terras, só pode ser obtido mediante a compra. Depois o Estatuto da Terra, que a gente viu no slide passado, institui a função social da terra. Qual é a função da terra? Que é produzir. E função social da terra. A terra gera benefícios sociais, ok? Aqui as capitanias hereditárias, na época do Brasil Colônia, tá bom? Temos aqui a estrutura fundiária brasileira, que é isso, pessoal. Maior concentração de terra se encontra na região Nordeste e a menor na região Sul, ou seja, a maior concentração de terras, né, está na região Nordeste, na mão de poucas pessoas. A região Centro-Oeste é um ponto de concentração de terras devido à expansão de produção de grãos. A região Sudeste apresenta um equilíbrio entre áreas de baixa e alta concentração fundiária. E a região Norte apresenta concentração na fronteira agrícola e pequenas propriedades no interior da floresta. São aqui algumas estruturas fundiárias, né, por regiões do Brasil. Aqui está mostrando as distribuições da terra, tá bom? Número de propriedades e área ocupada. Tem um gráficozinho mostrando isso. E aí a gente finaliza. Antes de finalizar, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, né? Terras de 10 hectares, menos de 10 hectares. O número de propriedades, olha, é muito alto, né? E a área ocupada, bem pequena. De 10 a 100, também é um número alto e a área ocupada pequena. Veja só, olha, mais de 1.000 hectares. Vejam só, nós temos número de propriedades poucas, porque são os grandes fazendeiros, ok? E a área ocupada é bem maior, porque aí a produção ela precisa ser bem maior também, beleza? Então é isso que, como está distribuída no Brasil essas terras. E aí a atividade ela vai, né, até o prazo, até domingo. Então tá aí no PDF, façam, me entreguem no máximo até domingo. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida estou à disposição. Tchau, tchau. Até a próxima.